Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo número 1, do versículo 13 ao 16, a palavra nos diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Oremos, feche seus olhos. Os irmãos se lembram que nós começamos a falar sobre isso, e nós tivemos um hiato, né? Falar difícil, um hiato. Hiato é uma pausa, todo mundo aprendeu na aula de português, né? Nós tivemos uma pausa, porque nós tivemos aqui a companhia do pastor Davi, e nós aproveitamos a sua presença, e ele ministrou nos últimos cultos de ensino, e hoje eu quero retomar, mas vou dar uma recapitulada rapidinho, para os irmãos se lembrarem do que a gente falou, e não ficarem sem entender de onde a gente parou. Nós tivemos já dentro desse tema sobre tentação, nós estamos falando sobre tentação. O que é tentação? Por que eu sou tentado? De onde vem a tentação? E por que existe tentação? E como vencer essa tentação? Então nós já falamos da questão do Evangelho ser um chamado à obediência a Cristo. Nós já falamos que o Evangelho, ele não pode ser um Evangelho que te propõe algo que não está na Bíblia, que é muito comum hoje. É muito comum você aceitar Jesus porque Jesus te ama. Não dá certo isso. Nunca na Bíblia a pregação inicial foi Jesus te ama. Não tem essa pregação na Bíblia. Por mais que você entenda que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A pregação do Evangelho, ela veio baseada com uma palavra: arrependei-vos. A primeira pregação de Jesus, ele falou: arrependei-vos. A primeira pregação de João Batista, ele disse: arrependei-vos. A primeira pregação no dia de Pentecoste, perguntaram o que fazer, e foi dito: arrependei-vos. Nós precisamos entender isso para que não vivamos um evangelho de mentira. Quantas pessoas vieram iludidas, que mudou minha vida, uhul! Chegaram aqui, ficaram uns dias, e quando você está animado, irmãos, animado é animado. Entenda uma coisa, comer uma lasanha não é bom? É bom. Uma feijoada não é bom? É bom. Uma carbonara, uma bela carbonara não é bom? Mas você já pensou feijoada todo dia? Você já pensou lasanha todo dia? Você já pensou carbonara todo dia? Ninguém aguenta. Só que ninguém enjoa do arroz e feijão. O que eu estou querendo dizer é que vai ter momentos que você pode usufruir dessa graça, do amor de Deus, dessa palavra que te traz um ânimo, dizendo, mesmo você sendo pecador, Ele te ama. É verdade. Só que tem o arroz com o feijão, que é o dia a dia. É ler, refletir e aplicar. Ler, refletir e aplicar. Quando nós não fazemos isso, irmãos, não vai ter um cristianismo verdadeiro. E as pessoas ficam pregando por aí, campanha financeira. Você está vivendo em pecado? Sua campanha financeira, ela não vai resolver nada. Você pode ficar... E dá para ser rico na terra sem Deus, hein? Jesus disse, do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer dizer que pode ser rico. Tanto é que os maiores ricos, eles são cristãos? Não. Não é assim que acontece. Então, a gente falou sobre isso também. Depois, os irmãos procurem ali e os irmãos vão achar, para que os irmãos se interajam com o que a gente falou. Nós, como cristãos, vamos estar tendo um comportamento diferente. Nós trouxemos a realidade do que é a tentação, que é uma disposição para praticar o pecado. É uma disposição. E nós começamos a falar da natureza da tentação, que ela não é de fora, mas ela é de dentro. Deixa eu ver uma pergunta, por exemplo. Quem aqui, não vou perguntar assim, né? Tenho que perguntar direito, senão pode ser que eu descubra alguma coisa que eu não quero descobrir. Mas, por exemplo, tem alguém aqui que não gosta de café? Tem aqui. Pronto. Nós temos, né? Eu também não gosto. A minha esposa diz, não dá para confiar em quem não gosta de café. O diabo nunca vai tentar os irmãos que levantaram a mão com café. Nunca. Nunca. Você não gosta de café, para que eu vou te dar café? Você não gosta. Tudo que o diabo te tenta é o que você gosta.
Se você gosta de fofocar, o diabo vai trazer as informações para você. Esses dias o irmão falou assim: pastor, todo mundo que me procura tem alguma coisa a falar. Eu falei: é porque você ouve. E não só ouve, como espalha. Tem pessoas que sabem como espalhar notícia. Só buscar a pessoa certa. O diabo, então, ele trabalha para nos tentar. E aí nós temos que ficar atentos para descobrir como vencer essa tentação. Porque a ideia da tentação é te levar a pecar. E aí eu quero continuar da onde a gente parou. Os detalhes pormenores, os irmãos depois tem lá na internet, já o culto 1 e o culto 2, que já foram. E eu quero ler o último versículo que nós tivemos no dia 26, nós paramos e nós tivemos a leitura de Lucas 8,13. Abra aí sua Bíblia comigo. Nós começamos a falar que Deus, ele não tenta ninguém. E nós tivemos, rapidamente, enquanto os irmãos abrem, nós fizemos uma explicação que tentação, ela tem o significado de prova, que é provar alguém. Abraão, a Bíblia diz assim: e tentou Deus a Abraão. Mas aquela tentação significa provou. Você vai estudar, faz um curso, depois alguém fala: agora você precisa fazer uma prova, para saber se você aprendeu. Aquela tentação é uma tentação de provar. Deus prova o povo no Egito para saber o que tinha no coração. Então, se você tiver hoje numa prova para entender se você aprendeu ou não, fique feliz. Se você não passou, não é para se desviar. Cair de novo no mesmo pecado, o que você tem que fazer? Repetir a matéria. Quando você repete, você volta de novo. Os repetentes têm que ver tudo de novo. Já pensou? Você repetiu um ano, você volta para ver tudo de novo. Aí você começa a ver que você passou um ano perdido, porque você fala: isso aqui eu nunca tinha visto, não. Quem cai sempre no mesmo pecado, precisa fazer uma avaliação, irmãos. Espera aí, o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo no culto? Eu estou caindo no mesmo pecado todo dia. E isso não é cristianismo. O cristianismo te ensina a uma progressão. A Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora. Vai fazendo o quê? Brilhando, 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 até ser dia perfeito. Quando será o dia perfeito? Quando soar a trombeta e for para o céu. Só ali. Por enquanto, existe uma plaquinha: estamos em obras. Hoje, colocou mais um tijolinho. Eu mentia 50 vezes por dia. Agora eu só minto 2. Estou melhor ou não estou? Mas ainda sou mentiroso. Então, continua para parar de ser mentiroso. Ok? Abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus. Lucas 8,13 foi o texto que nós lemos. E os que estão sobre pedra, estes são os que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação, se desvia. Nós estávamos nesse ponto trazendo para os irmãos que a tentação, ela é uma prova para ver se eu estou aprendendo. Alguém já foi fazer prova sem estudar primeiro? Alguém foi? Você chegou na escola e falou: agora é uma prova. Não faz isso. Primeiro, dá o conteúdo. Depois do conteúdo, você recebe a prova para responder. Então, se você e eu estamos sendo provados por Deus, é para que nós venhamos a entender se eu estou fazendo o que é certo ou não. E aqui diz que essas pessoas escutam a pregação. Porque aquela pregação, irmãos, eu não sei você, mas eu gosto. Então a pregação, ela é bonita, é gostoso, é uma orientação. Recebe com alegria, só que não tem raiz. O que é isso? Não deixa chegar no coração. Recebe com tristeza? Não, a alegria. Pense, é uma pessoa que está ouvindo a pregação, dizendo: que bom que eu estou ouvindo essa pregação, que bom que eu estou nesse culto, glória a Deus por isso. Mas diz que quando vem o tempo da tentação, porque tem período que você vai ficar lindo para o capeta. Aí aonde você chega, a mulher fala: que homem bonito. Mas não é não, é o capeta, você não é bonito.
Você vai ver que tem período que você acorda e você fala, eu sou a mulher mais linda, como eu estou linda. Mas você é a mesma. O diabo ele vai trabalhando para que eu e você, naquele tempo, se desvie. E como vai ser para eu continuar? Se eu tiver raiz. Se eu não tiver, eu posso saber o versículo, não matarás, mas eu vou matar. Eu posso saber o versículo, não cometerás adultério, mas eu vou adulterar. Eu posso saber, não levantarás falso testemunho, eu vou levantar falso testemunho. Porque é a tentação. A tentação é sobre o que eu gosto. Eu gosto de falar, eu vou falar. Aí tem gente que fala assim, ai, me segura, me segura, me segura. Quando eu vi, falei. Então você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa lutar com as ferramentas. E nós paramos nesse ponto, esse dia. E aí, eu ia falar, e eu tinha começado a falar sobre isso. Como eu sei? Está gravado, eu assisti antes de vir para o culto. Que eu também não lembrava. Eu fui ver onde eu parei, né, meu Deus? Está aqui dizendo que eu parei, mas o que eu estava falando, né? Eu não vou me lembrar. Então, uma coisa que eu coloquei e que a gente precisa refletir, é que a Bíblia diz que nós somos mal desde a meninice. O Gabriel não precisa ter aula de mentira. Não precisa escrever ele para falar assim, ó, essa aula é da birra. Ele vai fazer birra natural. Essa aula aqui é da mentira, você mente. Alguém já fez aula de mentira? Não. Então por que a gente mente? Você pega uma criança de 2 anos, ninguém nunca falou para ela o que é simulação. Ela derruba um copo, alguém grita, como é que ela faz? Ou não é? Não tem aula para fazer o mal está dentro de nós. Por isso nós temos que tomar atenção, porque está muita gente dizendo o seguinte, a carne é fraca, a carne é fraca, a carne é fraca, eu sou assim mesmo. Tem um evangelho que transforma, tem um evangelho que muda eu e você. Mas é preciso crer nesse evangelho, aplicar esse evangelho e viver todo dia esse evangelho. Quem aqui come só uma vez por dia? Diga amém. Ninguém. Mas a gente lê a Bíblia às vezes uma vez por semana. É preciso hoje fazer refletir o coração para mudar. Eu, pastor Valdomiro, quero ir embora melhor do que eu entrei nessa noite. E peço a Deus que possa me ajudar. Então nós falamos sobre isso, e eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia comigo, para a gente saber quem é o tentador. Mateus capítulo número 4, versículo 3. Abra aí sua Bíblia comigo. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Todos nós aqui sabemos que a tentação, ela vai ter a ideia de enganar. Quem é o tentador se chama Satanás. Então não adianta você achar que você é melhor que ele, você não é. Ele é melhor que você, ele sabe mais do que você, ele é mais experiente do que você. Você só consegue vencer ele como Jesus venceu, com a palavra. É por isso que o diabo insiste em ter cultos com música. Porque música não é a palavra. Por isso que você vai em igrejas que são 2 horas de louvor. Você já assistiu um culto online? Foi 2 horas de louvor. E bonitos louvor, hein? O grupo de louvor tinha que assistir para poder ver como que se canta às vezes. Estou falando não de crítica, para ver que quem não está fazendo certo, está ensaiando 50 mil vezes para chegar lá na frente, começa a cantar, irmão, e você voa naquilo. Quando está pregando, você nem sabe o que está pregando. E de palavra teve 20 minutos. E a palavra foi boa também, gostei. Mas não foi uma palavra que combate o pecado. Dava ânimo. E quem não precisa de um ânimo de vez em quando? Lógico que precisa. Só que se eu não viver a palavra, eu não vou ter como vencer o pecado. E ali vai dizer que o tentador é Satanás. Não é seu marido, não é seu filho, não é o seu vizinho, é o próprio diabo que vai trabalhar 24/24 para te tirar da posição que Deus quer. Para colocar o que em você? Dúvida. Toda vez que você duvidar, você está sendo influenciada pelo diabo. Toda vez que você falar será, você está sendo influenciada pelo diabo. O diabo vai tentar fazer Jesus duvidar do que Deus falou. Se você volta um pouquinho, Jesus está se batizando. O que a voz do céu disse? Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Chegou Satanás, o tentador. Qual que é a primeira frase dele? Se tu é.
Se tu é o que ele disse, põe em prática. Se tu é o que Deus falou, abençoado, por que você está sofrendo? Se tu é o filho de Deus, por que você está com esses problemas físicos? Aí a gente não para pensar que a gente vive comendo McDonald's, a gente não para que a gente come tanta besteira. Aí a gente fala assim, é porque eu estou doente. Porque come muita besteira. Porque não faz um exercício. Porque agora está na moda ficar o dia inteiro olhando para a tela. O TDAH é um resultado disso aqui, ó. Vídeos de 30 segundos. Você não suporta, irmãos, um vídeo de 1 minuto. Você põe na velocidade 2. Esse negócio está atrapalhando. Não pense que é para ouvir o som mais rápido, é para atrapalhar seu cérebro. Ninguém consegue mais ouvir áudio do WhatsApp na velocidade 1. Se acelera. Ou não é assim? Isso está mudando a percepção da realidade, porque ninguém fala daquele jeito. Só que nós estamos no mundo sendo enganados por Satanás. E aí vai tendo um monte de justificativas, mas a justificativa é o seguinte, ele está enganando eu e você. Existe uma vida real, espiritual e poderosa para fazer você no meio de um tribunal, no meio de uma guerra, ficar em paz. É o evangelho de Jesus que faz aí você ficar numa situação de derrota aos olhos do mundo e ficar vitorioso na presença de Deus. Eu e você precisamos voltar a crer nisso, porque senão fica um evangelho só que quando está bem eu adoro. Quando está tudo bem eu venho sorrindo, quando está tudo mal eu vou fazer. Porque tem gente que faz questão de chegar na igreja e dizer, estou mal. Não tem? Tem gente que chega na igreja e diz, você olha e fala assim, irmão, não está bem. Eu não estou falando que você tem que fingir que está bem. Eu não estou falando para você fingir. Mas para você se levantar, você está vivo, você saiu de casa, um Cristo morreu numa cruz por você, te garantiu salvação, perdão, reconciliação, e Ele tem poder para mudar a sua vida, mas é preciso crer, e nós vivemos o tempo da dúvida. Será que foi Deus? Será que é de Deus? O diabo chega no jardim do Éden e vai ter um papo com Eva. E o diabo chega sempre falando amada, vaso, escolhido, profeta, para você já se sentir. Aí o diabo fala o seguinte, Eva, como foi que Deus disse? Me explique, por favor. Eva acrescenta. Se você ler lá depois o texto de Gênesis, você vai ver, Eva acrescenta. E Deus diz, se comer, morre. Só que Satanás fala mais bonito. O que Satanás fala, a minha carne gosta. Não morre. É mais bonito ou não é? O que é mais legal? Ouvir isso ou ouvir que morre? Ouvir que não morre. Aí atrai a atenção. Meu Deus, não, tem um pastor ali que falou que não, isso tudo é religiosidade. Foi uma criação para pôr medo no povo. Irmãos, se você lê Bíblia sentindo medo, você realmente não sabe nada de Bíblia. Porque não tem como condenar quem já é condenado. Não tem como. Nós éramos condenados. Hoje nós somos salvos pelo poder de Cristo Jesus. Então é preciso hoje entender que o diabo vai trabalhar para enganar. E ele consegue enganar eu e você. E eu e você vai viver uma vida saindo do propósito. Não brinque, porque quem está tentando te enganar não são pessoas. É o próprio Satanás. É o próprio diabo tentando destruir você e tirar você da direção que Deus te deu. Aí o texto bíblico vai trazer uma questão, que eu quero que você abra aí comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei eu saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Paulo vai dizer o seguinte, eu estou com medo, eu preciso falar, por isso que pregação não se repete, pregação se confirma. Toda vez que você vê alguém lendo João 3,16, fala de novo não, Deus está querendo falar comigo novamente, porque eu não aprendi. Irmãos, entenda aqui, por favor, em nome de Jesus, tem muita gente que já serviu aqui na igreja, em outros lugares estão aí fora. Quantos pastores estão aqui pelas ruas desviados? Quantos?
Quantos cristãos estão andando por aqui desviado, mas desviado ao quadrado, porque eles falam mal da igreja, eles falam mal dos pastores, e eles não reconhecem que tem um Cristo acima de todos esses erros. Quantos de nós estamos vivendo uma vida que parece que não temos a fé em Cristo? Porque o diabo ele vai trazendo situações que, se a gente não tomar cuidado, tudo é inútil. Quantas pessoas serviram a Deus 20 anos, depois se desviaram? 20 anos foi inútil. Porque o tentador vai trabalhar. E eu e você precisamos nessa noite abrir o coração para que não deixar o tentador trazer para nós dúvidas, desobediência e até negação. Porque quando eu e você fazemos algo que Deus disse que morre, nós estamos negando a palavra. Deus disse: eu abomino quem gera contenda entre irmãos. Aí tem crente por aí espalhado, vocês não conhecem ninguém, eu acho, que sai por aí falando da vida dos outros. Tem ninguém fazendo isso. Essa pessoa, a Bíblia diz que Deus não tem nada com ela. Só que chega num culto, sabe o que ela faz? Aí todo mundo fala: é de Deus. É preciso nós, nessa noite, entender que o diabo está trabalhando. E Deus está nos alertando, dizendo: você tem uma forma de vencer o diabo. É aqui. Se você não lê todo dia, por favor, vou repetir, por favor, leia. Nem que você fique lendo todo dia Salmo 3, ou Salmo 23, ou João 3,16, todo dia, para ler mais rápido. Eu vou ler o Salmo, porque eu já decorei. Pode ler. Por exemplo, quem aqui sabe me falar? Se eu falar, vamos, não coloca na tela, Salmo 3,16, 1, 2, 3 e, por quê? Todo mundo sabe. Por que sabe? Porque só lê ele. Se nós lêssemos a Bíblia com frequência, todos os textos bíblicos ficariam. Você não tem que ser uma pessoa que decora versículo, você tem que ser uma pessoa que pratica versículos. Decorar é fácil. Decorar é só ler constantemente que você vai decorar. Nós temos que ser pessoas que praticam o que estamos lendo. E o diabo tem trabalhado para destruir. A origem da tentação vem do próprio diabo. Essa tentação que Tiago está falando não é provar você para ver se você está pronto. É para tirar você do caminho que Deus propôs para mim e para você. E irmãos, não seja ingênuo. Nós temos muito a melhorar ainda. Nós temos muito a melhorar. Toda vez que você sofre com algo que... sempre que falam disso eu sofro. Você não cresceu nada naquilo. Você não cresceu nada. Já pensou o Gabriel daqui 3 anos está vestindo aquela mesma roupinha? O que a gente vai dizer? Gabriel está doente. Ele não está desenvolvendo. A roupa troca. Isso aí não dói mais em mim. Por quê? Eu estou desenvolvendo. Ah, mas falaram de você. Ai, falaram de mim. Se for verdade, se corrija, por favor. Se for mentira, nem liga. É preciso refletir, porque sem reflexão a gente vai continuar tendo culto todo dia. Sabe quantos cultos de ensino nós temos por ano? 50, 65. E às vezes parece que eles não dão fruto nenhum. Parece. Às vezes parece que eles são inúteis. Porque nós lemos de um Deus que abomina o pecado e nós pecamos. E eu não estou dizendo que você não vai pecar. Vivemos na prática. Sabe qual é o objetivo da tentação? Fazer você pecar. Sabe por que o diabo quer que a gente peque? Isaías 59, 1 e 2. Porque só tem uma coisa que separa você de Deus. Não é o seu cabelo, não é a sua roupa, não é o seu pastor, não. Ah, eu não estou indo na igreja porque estou com luta. Mentira, está pecando. Luta não tira crente da igreja. Pecado tira. Pecado começa a dar vergonha de vir. Pecado começa a dar esfriamento. Só que a gente acha que pecado só tem 2, não é isso? Só existe 2 pecados que a gente condena aqui. Mentiroso está vindo aqui, a gente está abraçando. Agora vem uma lésbica, a gente não abraça. Vem um gay, nós não abraçamos. Vem uma pessoa que cometeu adultério, nós expulsamos. Aí o mentiroso está aqui, o fofoqueiro está aqui, o invejoso está aqui, o rancoroso está aqui, e nós abraçamos eles tranquilo. Ou não é verdade? É verdade. Ah não, ele só teve um probleminha com a mentira. Não, está pecando, mentira é pecado. Só que nós definimos 2 pecados para matar.
tudo na área sexual. Para nós só é pecado que é sexual. Se roubou, a gente fala, não, dá jeito, dá jeito. Agora, fez na área sexual, a gente corta a cabeça, enterra a cabeça e diz que vai para o inferno. Preste atenção, olha o que o texto diz. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. O que vai separar eu e você de Deus se chama pecado. Então não brinque com isso. Não brinque com isso. A tentação, o objetivo dela é pecar. Não é outra a não ser pecar. E às vezes, como diz aí as brincadeiras, tudo é favorável à carne. Existe aqueles vídeos que eles fazem, bebe, não, mas não, vai. Gostei de você, você é legal, você é descolado, você não é radical. Aí faz tudo aquilo lá e depois fala, como é seu nome? Aí a pessoa faz, Satanás. Satanás te oferece tudo o que você quer, irmãos. Tudo o que você quer, ele te oferece. E ele diz o seguinte, você é a si mesmo, você sofreu, você merece. Quem nunca pensou, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço passar por isso. Cristo merecia passar por aquilo. Cristo merecia passar por aquilo. O diabo está trabalhando para fazer eu e você pecar. E eu e você precisa nessa noite abrir o coração e perguntar, o que eu estou fazendo com a minha fé? Como a minha fé está? Eu estou regando a minha fé? Ou eu estou caindo nessa cilada de Satanás? Porque Deus, ele não pode ser tentado e a ninguém tenta. Deus nunca vai colocar para você o que você não pode fazer. Porque tem umas pessoas que não sabem ler Bíblia e falam o seguinte, tem até um famoso aí, por que colocou uma árvore no jardim se não podia comer? São pessoas indoutas. Disse o nécio no seu coração, não a Deus. São pessoas que não se firmaram na fé. São pessoas... Você conhece alguém que nunca se desviou? Pessoas que parecem que não tem problema? Pessoas que sempre estão na igreja rindo, sorrindo, ajudando? O que tem com essas pessoas? São melhor que você e eu? Não. São pessoas que estão praticando. Eu aprendi uma coisa, Deus nunca chama desocupado. Deus chama quem está trabalhando. Desocupado fica cada vez mais desocupado. Ore nessa noite para que você saia daqui entendendo que esse tentador, por mais que ele queira trazer essa situação para você, você vai vencer ela. Deus não vai poder tentar você porque ele não é vencido pela tentação. Toda vez que você tiver com um desejo, é você que está desejando. Está dentro de você. Abra sua Bíblia aí comigo, eu quero ler um texto, por favor. No versículo de número 14 que nós lemos lá, volta lá em Tiago. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado. Engodado é seduzido. Pela sua própria concupiscência são desejos. Então eu não sou atraído pelo seu desejo. Eu sou atraído pelo meu. Aqui acaba todas as desculpas, irmãos. Aqui acaba todas as desculpas, mas eu saí da igreja por causa do irmão. Mentira. Ah, mas eu não, me ofereceu. Mentira. Você queria. E eu e você precisamos orar, porque eu não vou responder por você. Entenda o que eu estou falando. Eu vou responder por mim. Cada um dará conta de si mesmo. Ô Valdomiro, por que você não fez isso? Não, mas os irmãos lá na igreja. Não, tem nada a ver. Não, mas ninguém me chamou. Não tem nada a ver. Por que você não cantou? Eu não tinha oportunidade na igreja. Não, mas eu chamei você para cantar, não foi lá na igreja? Pega uma caixa de som, compra. Tem chamado para cantar, canta bem. Não está tendo oportunidade aqui, compra uma caixinha de som. Vai ali na esquina, pega uma autorização que eu pego para você. Começa a cantar. Não, mas eu tenho um chamado, eu quero pregar. Pregue no trabalho, pregue em casa, pregue na rua. Ligue seu celular, põe uma selfie lá. Para de postar essas besteiras que estão postando e começa a pregar. Tem um pastor que contou um testemunho que chegou na igreja, um irmão chegou nele e falou assim, eu tenho um dom de pregar, e o senhor não está me dando oportunidade. Ele falou, meu filho, você tem um dom de pregar mesmo? Eu vou te dar uma congregação para você cuidar então. Ô glória! Levou ele numa cadeia. Falou, prega aqui, ó. Mas aqui? Aqui? Tá um monte de gente lá, pode ir lá. Aí não, né?
As pessoas querem se aparecer. As pessoas querem mostrar algo para os outros, porque Deus recebe a minha pregação em qualquer lugar. Eu não preciso de um púlpito para pregar. Eu não preciso de um microfone, uma câmera ligada para falar dele. Eu não preciso de ninguém ou escutando eu cantar, se eu estou cantando para ele. Mas nós vivemos um tempo que aqui é o momento, ó. Tanto que você vê gente que quando pega o microfone não solta. Gente que pega o microfone fala de fé, mas não tem fé. Gente que pega o microfone e fala para você servir com obediência, ele não serve com obediência. Porque aqui é só um show. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Eu quero falar um pouco sobre a nossa responsabilidade, amém? Porque essa responsabilidade, ela tem que estar no nosso coração. Abra sua Bíblia comigo aí em Mateus, capítulo número 12, versículo 34. Acharam? Misericórdia. Raça de víbora. Eu vou pular isso aqui, não vou ler não. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Se você encontra alguém que só vive reclamando da vida, é o que está no coração. Alguém que sempre que chega tem uma queixa de alguém para fazer, é o que está no coração. A gente ignora isso daqui. Alguém te encontra aí fora com esperança. Alguém entra no WhatsApp ou no Facebook da igreja, vê você aqui no culto com a mão levantada, assim, ó. Aí fala, olha, ele está lá na igreja, que firme, que bom. Olha, com a mão levantada. Aí te encontra na rua. Ai, não sei. Fala, vixe, era só uma foto. Era só uma interpretação. Nós precisamos começar a ter palavras e atitudes, porque se o meu coração está poluído, as minhas palavras foram poluídas. Falei sem querer, mentira. Uma vez nós estávamos em algum lugar com um obreiro, ele falou um negócio tão ruim que eu falei, opa, que palavra é essa? Fiquei bravo. Não escapou. Escapou não. Tem coisa que não escapa não, irmãos. A internet está aí para provar, um monte de gente falando palavrão na hora da pregação, vocês estão vendo aí ou não? Está aí na internet. Escapuliu, não, é uma coisa que está normal na sua vida, você vai soltar uma hora ou outra, você solta. A tentação, ela não é fruto de fora, é fruto de dentro. Como está o teu coração? O que você está colocando dentro do teu coração? Nós vivemos com preocupação de se arrumar, de pôr cabelinho, de pôr perfume, maquiagem, né? Make para tudo quanto é lado. Até homem hoje está fazendo make. Homem faz sobrancelha, homem pinta a unha, homem quer ficar bonito, né? Compra roupa linda, tal. E o coração? Como está o teu coração? Você quer saber como ele está? O que você pensa? É ali. Você sozinho com isso daqui de noite, o que você vê? É ali. Esse é o seu coração. Às vezes você abraça alguém dizendo, paz do Senhor amado, infeliz. Esse é o seu coração. Ou não é? Irmãos, um crente verdadeiro, ele não deseja mal para ninguém, mas me fez mal, você ora por ele, você evita falar dele, você não quer defamar ninguém, porque um dia ele pode se arrepender, e você pode estar perto dele, viver em comunhão, e alguém olhar e falar, olha lá o falso. É preciso hoje entender que a tentação é um processo que está dentro de mim. Então, para que eu vou me preocupar com você? Irmãos, eu estou ocupado, preciso cuidar da minha vida. Eu preciso mudar o meu caráter. Eu preciso parar de odiar pessoas, falar mal de pessoas. Eu preciso me estabilizar na fé. Então, não me fala nada de ninguém. Uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo é que ninguém me procura para falar de ninguém. É ruim porque às vezes dá um problema, eu só sei quando já explodiu. Mas o bom é que eu não fico ouvindo nada. Sabe o que é bom também? Quando eu venho pregar, eu não sei de nada. Não sei, não quero saber. Se você vem falar para mim de alguém, é para a gente ajudar a pessoa. Aí eu concordo. Agora, se for para falar e falar, pastor, eu vou te contar uma coisa, mas eu não quero que o senhor fale que foi eu. Então sai daqui. Já quer que eu minta? O pai da mentira é quem? É o diabo. Aí a pessoa quer que o pastor minta para corrigir alguma coisa. Como se corrige alguma coisa com mentira? É com verdade. Jesus chega na mulher samaritana e não foi enrolando ela não. Foi falando, cadê o marido? É verdade, tu não tem marido, tu está com um que não é teu marido. Isso é verdade, isso incomoda. Mas isso transforma, isso muda, isso faz a gente passar de fase melhor.
Nós estamos vivendo que nem governo, passando de série sem aprender nada. É o que as igrejas estão fazendo. Aí vira pastor, mas não sabe de nada. Vira presbítero, mas não sabe de nada. Vira cooperador, mas não sabe de nada. Está cuidando de algum, mas não sabe de nada. Porque as pessoas querem passar de fase, mesmo sem saber a fase. Jesus deu um exemplo dizendo, sabe como você vai ver se uma pessoa é crente mesmo? É quando o pau quebrar nas costas. Não foi isso que ele falou? Quem nunca leu Mateus 5, 6 e 7, está perdendo tempo. Leia hoje, chegar em casa. Ali está o segredo da vida cristã. Quando termina de ensinar, o que ele diz? Eu vou comparar o homem a uma coisa. Quem ouve essas palavras e pratica, é um homem que constrói uma casa sobre uma rocha. Quem ouve e não pratica, constrói a casa sobre areia. Quando vai estar a diferença? Os dois construiu. A diferença é quando vem os ventos. Desce a chuva, corre os rios, assopra o vento e combater aquela casa e ela não... Eita, bate, pode bater. Estou desempregado, pode continuar, eu vou adorar a Deus. Está faltando tudo lá em casa, eu continuo adorando a Deus. Está faltando esperança lá na minha família, eu continuo adorando a Deus. Eu estou doente, eu continuo adorando a Deus. A cura não está vindo, eu continuo adorando a Deus. Agora o que estava com a casa em cima da rocha, o irmão não me cumprimentou. Não vem mais. Ai, o pastor não me deu feliz aniversário. Ai, tanto ai que dá até nervoso. Isso é construção sem base. Construção na areia. Analise você, a sua vida. Como está você? Olha o que diz o texto. Abre aí para mim, por favor. Mateus 15, do 17 ao 20, vamos ler? Ainda não compreendestes que tudo o que entra pela boca, desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Todo mundo sabe o que significa isso aqui, né? Todo mundo sabe. Tem alguém que não sabe esse versículo? Olha o que Jesus teve que falar. Parece até que está falando com criança. Tudo que você come, irmão, vai para o banheiro. Porque as pessoas estavam preocupadas com a aparência. É a nossa preocupação. Às vezes você está aqui, tu está cheiroso, usando, não sei qual que é o melhor perfume, mas está usando o melhor perfume, a melhor roupa, e quem olha fala, que belo. Aí vem um irmãozinho que não está assim, você fala, vai lá. Mas o que sai da boca, volta aqui um pouquinho, volta o 16 para mim, para os irmãos poderem entender melhor. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entendimento? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Por quê? Olha aqui, agora você pensa aí, tá bom? Porque do coração procede os maus pensamentos. Eu acho que o irmão estava falando de mim. É do seu coração. Eu acho que aquele irmão está esquisito comigo. É do coração. Mortes, matou alguém, antes de matar, pensou. Adultérios, antes de cometer, pensou. Fornicação, sexo fora do casamento de solteiros. Solteiros não cometem adultério. Solteiros cometem fornicação. Todo casado comete adultério. Antes de fazer a fornicação, pensa, mas fiquei sabendo de alguém que pecou e voltou para a igreja, é uma benção? Pensa. Furto, falso testemunho, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O que Jesus estava dizendo? Você se preocupa com os rituais, vocês vêm para a igreja de terno e gravata, vocês querem pregar, vocês querem tudo certinho, mas o coração de vocês está podre. É uma aparência que não engana o Criador. E Deus está nos chamando a ficar atentos, porque o desvio que o diabo quer trazer, não é para você ficar com a roupa de crente, é para você ficar com o coração do diabo. E tem crente, irmãos, andando por aí dizendo que é crente, que só se for crente de outro planeta. Porque crente não é assim não. E você precisa ver, você é crente. Você é cristão, você ama mesmo esse negócio de Jesus Cristo. Você está todo vapor.
Eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos entenderem, e eu vou parar aqui. Eu não sei onde eu estava agora, mas estava muito frio, muita chuva. Ah, lembrei. Estava num lugar público aí, e eu até brinquei com o pastor Davi. Esses dias que ele estava aqui, eu gosto das visitas que eles me fazem fazer um tour. E nós estávamos num lugar vendo uma propriedade do rei, e tinha tanta gente para ver, irmão, tanta gente. Frio, garoando. Aí eu falei para o pastor Davi assim, olha, os irmãos ficam bravos de ficar 1 hora, 2 horas esperando para começar. 2 horas em pé, como era o nome dos ladrão? Como é que fala o nome dos ladrões de carteira? Tem um nome agora. Pocket. O policial passou falando, faz atenção, pickpocket, pickpocket. Perigo de ser roubado, e o povo lá assim, ó. Eu falei, não vou ficar aqui não, gente. Eu não vi tudo, irmãos, porque para mim não dá. Eu fico num culto 6 horas, se for preciso. Fico com prazer, porque eu vivi a minha vida nesse mundo perdido. Eu amo igreja. Se você não ama, eu amo. Aí nós falamos que amamos Jesus e temos comichão quando alguém está pregando. Nós não conseguimos adorar a Deus quando entramos na igreja. Nós entramos na igreja com o cronômetro na mão, fazendo assim, ó. Aí nós vamos para um churrasco. O diabo está nos enganando e ele não está usando o que está fora, está usando o que está dentro. E só pode mudar o que está dentro se Jesus estiver dentro de você. E aí semana que vem nós continuamos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?